TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem através da TV Câmara, também através das redes sociais. Bom dia a todos aqui no plenário. Eu declaro aberta a segunda reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes aqui da Câmara Municipal de Campinas. Quero agradecer aqui a comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes. Quero agradecer o Cleverson de Oliveira, diretor do DECOM, representando a Secretaria Municipal de Urbanismo. Quero agradecer o Gustavo Magione, do setor jurídico da Brasel, representando a Associação de Bares e Restaurantes. Quero agradecer o Edilson, subcomandante da Guarda Municipal de Campinas, agradecer todos os comerciantes presentes aqui. Quero agradecer também a todos os funcionários da TV Câmara, aqui do cerimonial. Muito obrigado pela atenção de sempre. Então, essa é a segunda reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes. Na primeira reunião, nós tratamos sobre os PLCs 49/2025, sobre o WAVE, e também o 69/2025, que tratava sobre os alvarás. Na primeira reunião, esteve presente os diretores da Secretaria de Urbanismo, junto com a secretária de Urbanismo, Carolina Baracá. Ficou pautado que nós iríamos fazer o convite à Guarda Municipal para a gente falar sobre a fiscalização que são feitas pela Guarda Municipal. Mas, antes de passar a palavra ao pessoal da Guarda Municipal, eu gostaria de passar a palavra à doutora Samira, que é funcionária do nosso gabinete, que tem, inclusive, feito um excelente trabalho, né, pessoal? A doutora tem dado toda a atenção aí a todos os bares. Posso falar muito não, senão ela se acha muito, né? Está com a palavra, doutora. Obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos. Só antes da gente começar o questionamento aqui com a Guarda Municipal, que eu sei que muitos de vocês têm dúvida a respeito de como deve ser feita a fiscalização, eu só queria pontuar que eu acho que o item que foi mais controverso na última reunião foi o decreto 24074, do mês de setembro, que falava sobre a extensão de horário, né? E a principal dúvida que ficou foi no parágrafo 8º, quando obrigava os estabelecimentos que quisessem que tenham local de entretenimento, obrigava a manter portas e janelas fechadas durante o horário de funcionamento. E aí foi a grande questão, né? Então, todo mundo que tem entretenimento tem que fechar o seu bar, assim, que em questão, com portas e janelas, né? A gente falou assim, isso aqui é impossível, né? E a secretária falou assim que a intenção não foi essa, né? Que a intenção é que durante o horário especial, quem quisesse continuar com o entretenimento devia ter o estabelecimento fechado com portas e janelas. E aí continuou ruim, porque então todo mundo teria que fechar às 10. E aí, em conversa com a secretária, com o diretor Cleverson, aqui no gabinete nós sugerimos uma mudança de decreto, porque um decreto só pode ser mudado com outro decreto, né? E aí nós sugerimos a edição de um novo decreto, estabelecendo esse horário ou retirando essa obrigação, né? Em conversa com a secretária, eles mostraram um estudo e falou assim que realmente vai ser mudado a redação para ficar de melhor entendimento para todos, que vai ser uma recomendação que o estabelecimento feche com portas e janelas no seu estabelecimento que tem entretenimento. E essa recomendação também vem com um parágrafo único, lembrando que, se o estabelecimento estiver incomodando e tiver denúncia, e a guarda for fazer a aferição sonora para ver se esses ruídos estão acima da norma, realmente vai ser multado. Então, você vai assumir uma responsabilidade. Se você quiser ficar a partir das 10 horas da noite, sem portas e janelas, com entretenimento, você tem que lembrar que você tem que obedecer os ruídos da tabela da norma da NBRT. Porque se a guarda for e ver que está acima de 65, né? 60? De 60 decibéis, a multa vai continuar. Tem uma tabela, na verdade. Vai continuar, então, acima do permitido, da norma, vai continuar. Então, ficamos muito contentes aqui com essa conversa, né? Porque antes estava uma obrigação, todo mundo tinha que ter. Agora é uma opção, se você quer ter
E ele falou assim, não, eu vou, igual eu conversei aqui com o pessoal, eu falei assim, o meu bar vai continuar com o entretenimento a partir das 10, e eu garanto que não vai passar os ruídos, então eu não vou fechar o bar, então tudo bem. Agora, se passar o nível da tabela, aí sim vai ser fiscalizado. E um outro ponto importante foi o termo de quitação do Wave, que todo mundo era obrigado a apresentar o termo de quitação do Wave para finalizar o processo de pedido de Wave, que estava nesse decreto também. E aí a gente também questionou essa parte, e agora terá a declaração de responsabilidade. Ou você apresenta o termo de quitação do Wave ou uma declaração de responsabilidade, porque o termo de quitação era o checklist de tudo que você precisa, conseguiu tudo, assina o termo de quitação, vai receber o Wave. Agora, você assina o termo de responsabilidade, dando ciência de tudo que você sabe, de tudo que precisa para ter o Wave, e vai acelerar o processo, que era isso que estava demorando mais no processo. Então, a secretária agora, acredito que nesse mês de novembro, vai responder esse processo que a gente abriu na secretaria para editar um novo decreto, e vamos conseguir resolver essa questão desse decreto que teve em setembro, que foi um pouco assustador para a gente, né? E agora eu vou passar a palavra para o vereador, para a gente começar a fazer as perguntas para o pessoal da Guarda. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Samira. Eu vou passar a palavra ao doutor Gustavo, da Brasel, para fazer as suas colocações. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo, mas agradecer em especial aqui a doutora Samira, que realmente tem feito um excelente trabalho. Agradecer aqui o nosso diretor, Cleverson, que tem realmente atendido aos pleitos do setor, né, analisado realmente a dificuldade de se aplicar no dia a dia a legislação, para que realmente a gente possa cumprir a lei, né, e que também a gente possa ter segurança ao estar funcionando com os nossos comércios abertos em horário, seja um normal ou um especial. Um agradecimento sempre especial ao vereador Otto, que tem aí presidido essa frente parlamentar e ajudando realmente o setor, fazendo com que a gente possa ter leis que possam ser cumpridas, dando segurança para que a gente possa atuar. Comandante Lourdes, que sempre, né, nos recebeu quando a gente precisou da guarda, sempre disposta aqui também a ajudar o setor, ao subcomandante também, que está presente. E acho muito importante que a presença de todos os nossos representantes do setor, para que a gente realmente discuta na prática o que está no decreto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Vou passar a palavra agora para a abertura à comandante da Guarda Municipal, comandante Lourdes. Bom dia, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter nos atendido, dar essa honra aqui para tirar as dúvidas aí e responder as perguntas aí dos comerciantes, dos geradores de emprego, dos geradores de renda da nossa cidade. Muito obrigado pela presença, está com a palavra. Bom dia, vereador Otto Alejandro, na pessoa de quem eu cumprimento já a todos os integrantes da mesa. Bom dia aos representantes de bares, restaurantes. Vou reforçar que a Guarda Municipal de Campinas está sempre aberta para fazer conversas, e fizemos conversas anteriores, creio que nós avançamos muito em outros momentos, e a intenção nossa é sempre essa, de contribuir, de colaborar. É uma situação, essa da perturbação da tranquilidade, que é um tema muito sensível para todo mundo, né? Para o comerciante, para vocês que geram emprego, sem dúvida nenhuma, que têm seus gastos para manter um comércio aberto, e é sensível para a gente também, para a Guarda Municipal. Já falamos nisso em outras oportunidades. Não é tema fácil para a gente ir fazer aferição de volume de som em momentos que, às vezes, a casa está cheia, que tem questões que envolvem aí descontentamento não só do proprietário, mas, às vezes, de frequentadores. Então, é muito sensível para a gente também. E ter que fazer uma autuação, porque aí, se o guarda também não autua, ele vai prevaricar, porque a gente tem do outro lado da linha o munícipe, que faz a denúncia, que muitas vezes ele está verificando, porque ele retorna a ligação para a gente no 53, olha, a viatura esteve aqui, a viatura saiu, aumentou o som de novo, a viatura veio e não fez nada. Ele não está vendo o que a gente fez lá, mas ele já vai dizer que a gente não fez nada, vereador.
Então, é muito sensível para a gente também esse tema, é desgastante esse debate para nós também dentro da corporação, mas nos foi atribuído legalmente que nós fizéssemos essa atuação e já conversamos várias vezes sobre o assunto, fizemos junto, inclusive, com representantes da Abrazel, o curso lá da ABNT. Então, nós estamos aí, quero manter essa fala da Guarda, que nós estamos dispostos a conversar em qualquer momento, de situações pontuais, em algum momento que não seja necessário uma reunião tão ampla, mas o vereador já levou ao nosso encontro representantes de uma parcela de bares para tratar de algum assunto que é mais restrito. Então, nós estamos à disposição, o vereador, os senhores comerciantes, para tratar desse tema a qualquer momento, fazer ajustes que sejam necessários e, lógico, nós somos legalistas, nós não podemos agir de maneira que possa ferir a legislação, porque somos servidores públicos, a gente responde por isso. Então, vamos aí ver o que nós temos. Hoje eu trouxe universitários para me ajudarem, o subcomandante, que também acompanha muito de perto esse atendimento nosso, perturbação da tranquilidade. Trouxe o superintendente Abraão, que estava, inclusive, num curso, eu tirei ele do curso para vir, ele que cuida ali das juntas, ele é da junta de recurso, então ele também trabalha diretamente com esse tema, e o chefe de gabinete nosso, também guarda municipal, Misael, que também detém aí bastante atenção a esse tema. Obrigada. Muito obrigado, comandante Lourdes. Comandante, na primeira reunião que nós tivemos algumas indagações de alguns proprietários do estabelecimento, porque é natural, como a senhora falou, quando a Guarda Municipal recebe a ligação através do 153, falando que aquele estabelecimento está com um som muito alto, etc., é natural que a Guarda chegue até o local. Mas nós tivemos alguns relatos, nós sabemos que pode ser que aconteça, então eu gostaria eu mesmo de fazer essa pergunta, como o proprietário deve se tratar nessa condição, quando a Guarda Municipal chega de uma forma truculenta, né? A gente sabe que cada um tem a sua orientação para a forma de abordar, né? Mas nós tivemos alguns questionamentos, né? Da Guarda chegar, por exemplo, tem um barulho, tem meia dúzia de funcionários, de clientes dentro do estabelecimento. A Guarda entrar, sem pedir licença, entrar com tudo, 5, 6 guardas municipais portando arma, a população já com medo. Então, eu gostaria de saber da senhora como que eles poderiam fazer, se sentirem coagidos, ou alguma forma também de fazer essa denúncia para a própria Guarda Municipal, algum abuso, né? Estou falando o que foi falado para a gente na outra reunião, e eu acredito que algum deles também vá fazer essa pergunta para a comandante, né? A gente sabe que cada caso é um caso, aqui a gente sabe e reconhece o trabalho que a Guarda precisa fazer na cidade de Campinas, nós sabemos quem são aqueles comerciantes que dão trabalho na cidade, que realmente fazem barulho, que não estão nem aí, inclusive que na hora que é para poder legalizar, eles não aparecem, a gente já sabe. Então, nós sabemos da importância de todos que estão aqui, que participam sempre da nossa reunião, que eles querem se legalizar, eles querem trabalhar da forma correta, querem trabalhar em dia com a lei. Vou dar um exemplo aqui para todos. No ano passado, nós já estávamos também com a Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes, e a senhora se recorda que teve uma operação em conjunto com o Departamento de Urbanismo, acho que o Cleverson não estava ainda, que foi fechado aproximadamente 22 bares em Barão Geraldo. Nos procuraram, o Dino se recorda, eu fiz essa conversa com a Guarda Municipal, nós estivemos lá com o Cristiano Bide, com o secretário de Segurança, com a Carol, e foi feito um mutirão de regularização para esses 22 bares. Eles alegavam que já estavam com um pedido de EIV, com um pedido de alvará, e nunca saía. Então, tá bom. Conseguimos esse mutirão, reunimos todos no Salão Vermelho, porque seriam 22 donos de bares. Sabe quantos apareceram? 6.
Sabe em quantos dias os 6 bares de Barão Geraldo foram legalizados? Em 3 dias. Todos eles estavam com toda essa documentação. Agora, minha pergunta, e os outros, cadê? Estão lá irregular. Então, a hora que a água bater na bunda, vão nos procurar novamente. Mas aqui vai ter a porta fechada. Porque é o que eu falo sempre para o pessoal da Brasel e para todos que a gente tem o convívio. Falo assim, ó, nós estamos aqui para poder pegar a demanda de vocês, levar até o executivo, mostrar a lei que é vigente na cidade e vocês têm que cumprir, correto? Quando tiver alguma coisa a mais, a gente também vai estar aqui para poder fazer aquele meio termo, que fique bom para vocês, que geram emprego, que geram rendas, para o município que não pode prevaricar, como a comandante falou, mas eu quero deixar aqui, comandante, claro que o nosso trabalho da Frente Parlamentar é justamente fazer com que eles cumpram as normas da cidade, as regras da cidade, e que também não haja pressão, que não haja perseguição nesses trabalhadores. Então, por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta, quando algum deles tiver algum tipo de dúvida sobre a abordagem da Guarda Municipal no momento da fiscalização, o que eles devem fazer. Muito obrigado. Vereador, primeiro eu gostaria de dizer que a gente anda armado. Né? A Guarda Municipal, criada em 1997, ela já foi criada, uniformizada e armada. Então, a gente porta arma, inclusive arma longa. E eu não posso, ao descer da viatura, tirar a minha arma longa, que foi cautelada em meu nome, largar dentro da viatura e entrar num estabelecimento comercial e largar a arma lá. É cautela minha e eu tenho que andar com essa arma. Inclusive, é bem desconfortável, vereador. Né? Entra e sai da viatura com uma arma pendurada no pescoço. Então, de qualquer forma, é assim que acontece. Então, a gente vai entrar. E as pessoas não vão se assustar. Né? A gente sabe que alguns da população podem ficar assim, desconfortáveis, mas os senhores profissionais, né, de responsáveis, proprietários de bares, é importante que saibam disso. Né? Não tem nenhum problema isso. Então, essa é uma das questões. Uma outra questão. Eu não sei se naquele bar que tem meia dúzia de pessoas, ou qualquer estabelecimento que seja, que por ter meia dúzia de pessoas, eu não vou enfrentar problema, vereador. Eu posso, e já aconteceu, de eu chegar num lugar com meia dúzia de pessoas e as pessoas estarem alcoolizadas, alguém ali se rebelar contra a ação, e a gente ter problema. Eu tenho que ter aí um mínimo de segurança para adentrar no lugar, especialmente dependendo do horário, às vezes num horário mais avançado, a pessoa já passou da conta da bebida, vocês sabem disso. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa aí lembrar. E nós temos, olha, centenas de perturbações da tranquilidade. O guarda atende isso muitas vezes num final de semana, e ele pode estar saindo, sim, de um local em que foi recebido a pedrada, a paulada, a tiro, porque acontece, né? Lógico que não aqui nessa região, mas em outras. Então, é um procedimento de cautela que a gente tem, independente do local, porque eu não sei o que tem lá. O munícipe pode até me dizer, isso já aconteceu. Estou vendo daqui, tem cerca de 15 pessoas. Você chega lá, tem 50, tem 60. Então, essa é uma das questões. E, então, a gente precisa definir aí o que é truculência, o que é abordagem truculenta. No caso disso acontecer, vereador, os órgãos, né, do município, órgãos de segurança pública, têm os seus controladores, fiscalizadores, e o nosso é a Corregedoria da Guarda. Inclusive, o nosso corregedor, Abraão, está aqui presente. Então, é o canal de denúncia adequado para se fazer. É uma corregedoria autônoma, independente. Tem processos que correm na corregedoria que nós, eu e o subcomandante, que somos comandantes da Guarda, não temos conhecimento, inclusive, que está correndo na corregedoria, a menos que seja alguma situação que implique numa tomada de decisão nossa, né? Aí nós somos informados, do caso contrário. E se não tramitar, porque se chegar para mim uma denúncia, eu também vou encaminhar para a corregedoria, vereador. Né? Se o senhor encaminhar lá uma denúncia, informando um procedimento considerado inadequado de um profissional nosso,
nós vamos encaminhar. Também eu não posso deixar parado da mesma maneira, porque eu responderei por isso. Aí serei eu a ser encaminhada à corregedoria para responder. Então, o órgão responsável da Guarda Municipal para apurar essa ou qualquer outra conduta que o munícipe, seja um proprietário de estabelecimento comercial ou um outro munícipe, independente de quem seja, que queira fazer alguma denúncia em relação a um comportamento que considerou inadequado, basta apenas e tão somente encaminhar à corregedoria da Guarda, que isso será devidamente apurado. Muito obrigado, comandante. Eu vou abrir a perguntas agora, tanto para a comandante Lourdes, representando a Guarda Municipal, e também alguma pergunta, se alguém tiver, para a Secretaria de Urbanismo aqui, representado com o Cleverson. Doutora. Comandante, bom dia. Eu tenho uma pergunta aqui, em geral, que o pessoal me passou, de cunho um pouco mais técnico, sobre... Primeiramente, a gente está lembrando que no início do ano passado, eu acho que foi em março ou em abril, nós tivemos um curso que foi lá na FUMEC, né, com o pessoal da fiscalização e da GM, para... Na lei da 14.011 já estava previsto que as fiscalizações deveriam cumprir a NBR 10151. E aí nós tivemos esse curso, que também foi um pedido aqui da Frente Parlamentar, para assim, já que tem que cumprir, vamos chamar a professora que ajudou a escrever essa norma e pedir para ela explicar certinho. Acho que foi uma semana de curso, né, que o Vlad também acompanhou, a gente acompanhou o primeiro dia. E nesse curso ele explicava sobre o método simplificado para medições de ruído, que consistia na diferença de medições do ruído em plena atividade do reclamado com a medições com a ausência de ruído comercial do reclamado, que seria esse cálculo seria o ruído específico, que esse sim seria comparado na tabela 3, que é ela que dá os parâmetros para ver se ele está descumprindo as normas com o ruído do bar. Então, a nossa pergunta principal é se, hoje, quando o GM vai fazer essa aferição, ele faz essas duas medições, desconsidera e pega esse cálculo para dar o valor, ou ele está chegando e fazendo apenas uma medição e não está fazendo essa média do método simplificado? Essa é a minha pergunta. Eu vou falar e vou pedir ao subcomandante que complete, ou o próprio superintendente Abraão. Nós estamos seguindo o que foi acordado ou que foi regulamentado que fosse. Inclusive, eu tenho relatos que o guarda ele diz que a rua, de fato, tem aí uma outra sonoridade de veículos, né, e que isso prejudica a aferição. Então, isso está sendo feito. São feitas as medições de acordo com a normativa da primeira área habitada, em boa parte dos casos, né, se não em todos eles, porque às vezes a área habitada é mais restrita, as 3 aferições, às vezes até mais, e desconsiderando, sim, isso fica muito claro nos relatos de, olha, tinha um ruído, e isso, de fato, impede a segurança desse valor aferido. Então, está sendo tudo feito dentro dessa norma. Inclusive, em alguns momentos que o guarda chega, e aí, às vezes, eu até pergunto, mas você verificou, nesse caso da legalização dos estabelecimentos que o vereador traz, que o som ao vivo está desligado, não tem mais som, acabou naquele momento. Que a demanda é tão grande que, em boa parte das vezes, a gente chega no local depois de um tempo da solicitação e já cessou aquele ruído. E aí a gente, por exemplo, aqui fica sem saber se o local está autorizado a ter o som ou não. Recentemente eu li um relato, não foi aferido o som para passível de multa, mas, ao verificar, no fundo do estabelecimento, o vereador, aqui tem a música ao vivo, na parte do fundo, e lá é aberto, e atrás tem prédios. Então, é lógico que, a hora que aquele som começa, os moradores do outro lado vão ficar incomodados. Você observando ali, a hora que chega no bar, você não percebe. E não tem música, fala, não tem música, o som, naquele momento, inclusive, estava desligado. Mas, ao fundo, tem som, e aí esse som propaga, lógico. Então, é um caso, por exemplo, que talvez, mesmo tendo som,
não seja possível fazer uma aferição que mostre um valor passível de multa, porque o som fica atrás. Então, é importante essa regularização, sim, vereador, que o senhor falou, para que a gente venha a ter menos desgaste, todo mundo, né? Sub, por favor, vou pedir que o senhor... Bom dia a todos. Tá ligado? Bom dia a todos, novamente. Com relação à NBR 10151, é o que estabelece a forma de aferição utilizando o decibelímetro. Nós adequamos tudo o que pudemos à utilização do decibelímetro e a gente não foge a essa regra. A Guarda Municipal ela fica entre dois mundos, né? O de vocês, que são os proprietários de estabelecimentos comerciais, e o outro lado, que é a população que reclama. Dentre esses dois mundos, a Guarda Municipal é a mais cobrada, é a mais perquirida. Todos os dias, toda a semana, alguém está nos cobrando. Seja pelo fato de não termos atendido, que são muitas as reclamações da população, de demandas que não são atendidas, e também a situação dos proprietários de estabelecimentos que nos cobram pelo fato de termos feito a fiscalização. Com base nisso, a gente viver nesses dois lados, ter que trabalhar com os dois lados, ter que atender os dois lados, porque, ao mesmo tempo que a gente precisa dar uma resposta para a população, precisamos dar uma resposta para o Ministério Público, ouvidoria do município, Ministério Público, vereadores que nos cobram, e nos cobram muito, tem vereadores que nos cobram muito sobre isso também, porque eles têm as demandas deles lá. Então, nós temos esses dois lados para trabalhar. Com isso, a gente não pode sair do que estabelece a legislação. Então, o nosso trabalho ele é o mais adequado possível dentro da legislação. Tudo o que é possível fazer dentro da 14011, dentro da NBR 10151, a gente executa com o máximo de precisão possível, com o máximo de adequação possível. Assim que iniciaram os trabalhos, a gente começou a fazer uma fiscalização e vem aperfeiçoando esses métodos a todo momento. Até hoje, a gente aperfeiçoa o método de fiscalização. Recentemente, tivemos problemas por conta de guardas que estavam fazendo essas fiscalizações e o nome completo do guarda vinha nesses formulários. E o guarda passou a ter problema com isso. Então, são adequações que a gente faz. Então, temos a situação com os guardas que têm uma dificuldade para fazer essa fiscalização. Não é fácil para que um guarda, portando uma arma longa, como foi colocado aqui, que não tem como ele desfazer disso. É uma realidade do município de Campinas. Tivemos situações caóticas no passado que levou a uma necessidade de você ter esse tipo de armamento. O país vive isso, o estado de São Paulo vive isso, a população de Campinas vive isso, uma população com 1.300.000 habitantes, com periferia extremada, como a maioria aqui conhece. Então, há necessidade de portarmos essas armas longas. Não é que o guarda municipal está lá porque ele quer, porque há uma necessidade e ele precisa estar com esse equipamento onde quer que ele vá. Então, tem a situação dos comerciantes, tem a situação das pessoas que reclamam, tem a situação dos vereadores, tem a situação do Ministério Público, tem a situação da ouvidoria e tem a questão dos guardas municipais que precisam fazer a aferição. E nós, do comando, que precisamos viver nesses mundos todos e fazer o trabalho que a legislação manda. Com isso, não é possível a gente sair do que estabelece a 10151, a NBR. No máximo que a gente pode, a gente atende a ela, bem como a 14011. Então, sair do que estabelece a NBR 10151 não é possível e a Guarda Municipal se adequa o máximo que pode à legislação. Vereador, ainda, apesar do tempo que nós temos dessa legislação, mas, às vezes, me parece que é igual celular dirigindo, né? Sai aqui e vai encontrar gente com celular ao volante. E, ainda hoje, a gente verifica, por exemplo, locais que estão muito acima, por exemplo, eu vi recentemente 82 decibéis.
Aí é consultada uma planilha que nós temos, aí naquela planilha não aparece uma reincidência, o local é notificado, não é feita autuação. Né? Então, num valor muitíssimo acima, né? E hoje entende-se que não deveria mais, todos conhecem a legislação, ou deveriam conhecer, porque a gente também não pode alegar ignorância à lei. Né? Então, isso também acontece do outro lado, fora o quantitativo de perturbação da tranquilidade, que a gente não dá conta de atender mesmo, porque não tem perna para isso, principalmente aos finais de semana. E algumas dessas ocorrências, elas demandam muito tempo. É mais de uma viatura empenhada, é muito tempo ali num estabelecimento para conversar, fazer aferição, conversar com o proprietário. Se for autuar, demanda mais tempo. Se tiver alguém ali que vem questionar, então demanda muito tempo. Então é algo que ainda causa, além de tudo, ainda causa um prejuízo ao nosso trabalho por conta da demora para atender e finalizar uma ocorrência dessa e do emprego de um efetivo maior para fazer o atendimento, dependendo do local. E vereador ainda tem isso, né? Queria fazer essa ressalva também, de locais com um valor muito acima, mas que aí a gente acaba seguindo também o que está na norma, como sendo uma classificação de ordem, né? A primeira vez vou notificar com um som extremamente alto. E lugares também que, infelizmente, a gente encontra aberto aí na madrugada, 3, 4 horas da manhã, que não poderia mais estar aberto e, infelizmente, também ainda está descumprindo essa regra de alvará. Muito obrigado, comandante. Vou passar a palavra ao doutor Gustavo novamente. Doutor, está com a palavra? Obrigado. Eu queria realmente agradecer ao posicionamento da Guarda, através da comandante, do subcomandante novamente, e dizer que a Abrazel, a gente realmente é uma entidade que é legalista. E a gente sabe da dificuldade, né, e por isso que a Abrazel tem feito essa intermediação entre os donos de bares e restaurantes e o poder público, para que a gente realmente consiga chegar em poder cumprir a lei na prática, né? E essa realmente é a dificuldade que a gente sabe, o caso que a comandante colocou aqui, de que o bar está com música no fundo. Até depois, Vlad, eu deixo essa pergunta para você também, que é técnico, de como é que seria possível fazer a aferição cumprindo a lei nesse tipo de caso, né? Onde eu não tenho, o barulho não está saindo para a via pública, mas sim para os prédios atrás, porque eu acho que o bar também tem que se adequar a isso. O que a gente defende, comandante, é justamente isso, que nós queremos uma lei justa, que possa ser cumprida, né, justamente para que aquele dono de bar e restaurante que esteja cumprindo as normas tenha segurança de trabalhar. E que, com uma lei justa e bem feita, o poder público também tenha a capacidade de ir lá e fiscalizar e realmente fechar aquele estabelecimento. Por quê? Porque quando esse estabelecimento que não cumpre a lei, porque ele achou uma brecha legal, ele deixa de cumprir a lei, ele desmotiva os outros que falam assim, pô, por que eu vou ficar me adequando se aquele bar sempre fica aberto? E aí fica a minha pergunta, porque, como jurista, né, a gente sabe que, se a medição não for feita corretamente, aquele bar que esteja infringindo a legislação, ele vai poder fazer algum recurso administrativo e vai continuar aberto. Então, fica aqui a disposição da Abrazel em dizer o seguinte, como nós podemos fazer, o que a Guarda precisaria para que a gente pudesse cumprir o decreto e a norma da NBR, para que realmente as medições sejam justas e eficazes. E justas no sentido, porque eu pego aqui o exemplo do Dino, né? Numa região que eu tenho vários bares ali ligados, e a Guarda vai e faz uma medição e ela deu acima, e aquela música é cessada, e o guarda fizer uma nova medição, continuar aquele mesmo barulho, significa que aquele bar que foi fechado não era o causador do ruído. E eu entendo a dificuldade prática da Guarda, porque é muito fácil a gente falar quando só tem um bar naquele quarteirão, né? Mas quando eu tenho vários estabelecimentos, um do lado do outro, e às vezes o denunciante ele nem sabe qual é. Ele só fala, está vindo barulho de lá, qual que é lá? É aquele bar. Mas ele, às vezes, não tem essa informação precisa. Da gente ver um modo, comandante, de poder cumprir a lei nisso. Porque também eu entendo o lado do comerciante, fala, pô, mas não fui eu, estou sendo punido. Entendo a dificuldade da Guarda, e naquele momento, né, às 2 horas da manhã, está lá medindo, e como é que eu resolvo isso? Então, fica aqui à disposição nossa da Abrazel,
em verificar como é que a gente faz o cumprimento dessa norma, porque quando ela não pode ser cumprida, fica uma vantagem para quem não quer cumprir a lei, né? Fica uma brecha para ele continuar fazendo barulho. Doutor Gustavo, muito pertinente a sua fala nesse sentido, porque nós também temos interesse, claro, por conta de toda essa pressão que nós temos, pressões legítimas, tanto dos que são proprietários de bares, restaurantes, similares, como da população que quer dormir, né? Então, são preocupações e acionamentos legítimos de ambos os lados. E, como disse o comandante, a gente está no meio disso. E até em relação a algumas fiscalizações que a gente faz, oriundas, por exemplo, de Ministério Público, eles nos impõem uma data e até horário. A Guarda Municipal deverá ir nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, fazer 3 horários diferentes, e a gente tem que ir. Eu não posso falar, eu não vou, não quero, não vai dar, tenho outra missão, né? A gente precisa ir. Então, nós somos grandes, se não maiores, interessados de que a legislação facilite esse trabalho para todo mundo, tanto para aquele que precisa cumprir, dos comerciantes, né, de uma maneira geral, quanto fácil para a gente fazer também. Nesse momento, o que eu posso dizer para o senhor é que eu não me lembro de casos assim. Inclusive, disse anteriormente que o guarda, no momento que ele tem dúvida, ele não faz, né? Ele coloca lá no registro dele, olha, não é possível assegurar que essa aferição é daquele local, porque tem outro bar, porque a rua está movimentada, então não é seguro dizer isso. Aí me lembro também de uma fala aqui anterior em relação a portas abertas, né, dessa regulamentação, porque isso também traz uma propagação do som diferente. E a gente também escuta de alguns comerciantes, infelizmente, quando dizem, mas se eu tenho que tratar acusticamente aqui, custa não sei quanto. Aí não é com a gente aqui, né? Nós temos, como somos legalistas, servidores públicos, a gente responde pelos nossos atos, nós precisamos cumprir o que está previsto na lei que nós façamos. Aí, doutor Gustavo, eu acho que a gente poderia, fica aqui uma sugestão, aí eu peço que o subcomandante veja se é plausível, se nós tivermos um caso pontual, né? O meu estabelecimento foi autuado e tem mais 3 bares à minha direita, mais 5 bares à minha esquerda, que estavam abertos no mesmo horário, funcionando, todo mundo com música, todo mundo cheio de gente, e a gente trata esse caso pessoal, pontual. Eu acho que é mais adequado para que a gente possa verificar se é possível, se é necessário fazer um outro tipo de aferição, de medição diferente, ou adotar um outro procedimento. Eu acho que é mais adequado. Nós somos, quero reforçar, os maiores interessados, porque a gente apoia de todo lado, então nós somos aqui os maiores interessados de sanar qualquer tipo de dúvida, de problema que possa ter, tanto do comerciante, né, e da população, porque a gente responde para a população também, né? Aí nós somos inquiridos via ouvidoria. O munícipe encaminha denúncia para a ouvidoria, olha, a viatura esteve aqui e não fez nada, o guarda municipal veio aqui e não fez nada. Nós temos diversas reclamações de 156, no 153, na ouvidoria, a guarda vem aqui e não faz nada. Então, a gente também tem que dar uma resposta adequada para o denunciante, para que não paire essa dúvida nele e que, de repente, possa dizer que a gente está prevaricando. Então, da mesma forma que a gente compreende o lado de vocês, que são proprietários, têm lá encargos financeiros com o estabelecimento, têm responsabilidade com aqueles que trabalham nesse local, e não é intenção nossa que vocês tenham um problema em relação a isso, e nem que a população deixe de se divertir. É aquele que vai para o bar, que gosta de ir para o bar. Eu nem vou mais, nunca fui muito, mas já nem vou mais também, porque estou lá, aparece uma viatura para fazer uma fiscalização, pronto. Então, já pensou? Ou vão achar que fui eu que chamei, a comandante está aqui, ela que chamou, a comandante está aqui, ela vai passar o pano. Então, não consigo ir mais em alguns lugares. Mas é isso, acho que a gente, se tiver um caso pontual, né, a nossa junta de recursos tem recebido aí, lógico, recursos, e nós não tivemos nenhum
que eu me lembre agora, acho que só um por uma questão técnica de preenchimento de formulário, mas não tem deferimento de recurso. E é algo também, aí, doutor, né, que no recurso isso se conste, para que a gente possa, caso alguém seja autuado nessa condição, né, de também no recurso falar, olha, tem outros bares ali, eu gostaria que isso fosse revisto. A gente faz sem nenhum problema, a gente conversa, isso não é questão que a gente possa manter como embate. Sub, por favor, o senhor tem alguma... Não, tranquilo. Quero agradecer a presença também do vereador Permínio Monteiro, membro dessa Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes. Parabéns pelo trabalho e também sempre estando à disposição dos donos de bares e restaurantes aqui da cidade de Campinas. Parabéns, vereador. Se quiser a palavra, fica à vontade. Acontece, ao vivo assim acontece essas coisas. Bom dia a todos. Bom, obrigado aí por vocês estarem se reunindo novamente, trazendo a comandante da guarda, o subcomandante, o pessoal do DU. Eu acho que isso é importante, essa discussão, principalmente com as pessoas mais importantes, que, no meu ponto de vista, são os proprietários de bar, que são os empresários que geram emprego, geram a economia do nosso município. E é bom ter esse diálogo, ter essa frente parlamentar que luta pelos empresários dos bares e restaurantes. Quero fazer um agradecimento especial ao André, que é o presidente da Brasel, e os outros também, que são donos de bares, dessa interação, né? E chegar num acordo, chegar num denominador comum para que todo mundo possa trabalhar de forma tranquila, mas eu acredito que está avançando muito, principalmente nessa questão dos estudos. A gente teve aí aquela sentença do juiz que eu comentei na última reunião aqui no plenarinho, eu acho que a comandante está ciente, onde houve um templo, né, religioso aqui no Parque Industrial, que teve um problema, mas teve uma liminar de juiz. Eu conversei com o Cristiano Bis sobre esse assunto, mas isso daí também ajuda para abrir um precedente jurídico para que possa melhorar mais ainda. Então, parabenizo a essa grande reunião, que é importante acontecer aqui no plenário da Câmara Municipal, e dizer que nosso mandato está à disposição, e contem comigo sempre, conto com o Otto, que são os vereadores que realmente lutam pelas pessoas, pelos empresários e pelos comércios, principalmente. Fazer um agradecimento especial ao meu amigo aqui, o Portugal. Falei que Portugal vai mudar de nome agora. Tem aquele empresário de São Paulo, como é o nome dele lá? Aquele famoso lá, Portugal Scarpa agora o nome dele, viu, gente? Então, tá bom. Bom dia, boa sexta. Eu tenho um compromisso às 11 horas. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou passar a palavra agora ao Vlad para responder a colocação que o doutor Gustavo fez. Está ok? Pode ser, Vlad? Obrigado. Bom, doutor, respondendo à sua indagação, eu vou me dirigir à comandante Lourdes. Eu gosto... para ele? Tá, vamos lá. Eu não queria estar no lugar de vocês, porque o trabalho é difícil. Mas eu vejo alguns pontos críticos. Por exemplo, o caso que a senhora citou, do estabelecimento que tinha música no fundo e a propagação vai para os vizinhos no prédio, né? Nem sempre a fiscalização tem que ser na porta do estabelecimento, próximo à porta. Ele tem todo o entorno para ser verificado. Eu sei que dá trabalho para vocês, mas, enfim, é essa a situação. Então, precisaria efetuar a fiscalização também relacionada ao fundo, nesse caso específico. Outra situação é que, na nossa norma, a de 19/20, está bem claro que o LA equivalente é um valor médio, contínuo, integrado no intervalo de tempo. Não é o valor de pico medido. Então, tem que se procurar... os equipamentos normalmente dão o valor do LAEQ pronto, não tem nem que se calcular. Então, tem que buscar isso e deixar transparente, tanto para estabelecimentos e população denunciante, que a guarda vai lá e executa o seu trabalho corretamente. Porque, para o denunciante, o ideal é 0. Ele quer que o estabelecimento pare. Mas existe um valor legal que o estabelecimento pode trabalhar. Então, é importante o valor médio. Aí vou abordar agora os bares adjacentes, que é caso, tem vários casos aqui em Campinas, né? Muitos bares juntos, o denunciante reclama de um
e o morador mais próximo está do outro lado da rua, perto do outro bar. Como é que a gente vai resolver isso? É um somatório de ruídos de bares, fora o ruído da rua. Então, a maneira indicada pela norma é você fazer as medições do ruído ambiente mais os bares, né, na frente da moradia mais próxima, e solicitar a interrupção de trabalho do bar reclamado, e mais um outro período de tempo medindo ele sem atividade. Aí dá, dentro do que a norma prevê, para subtrair um do outro, o som ambiente total com o bar e o som ambiente sem ele. E observar-se se o ruído médio contínuo está abaixo ou acima do que indica a tabela 3 para aquela região. Essa é a questão principal. Então, eu vejo que muita gente tem confusão, porque algumas pessoas olham o decibelímetro, olha, chegou em 75, 86, mas o valor médio não é esse. Esses são os valores de pico. Vou fazer uma analogia, por exemplo, a nossa rede elétrica, o valor de 127 é o valor médio integral de uma rede que chega a ser 175 de pico positivo e negativo. Então, buscamos aqui um valor médio, isso é técnico, para poder apresentar com transparência para o proprietário, para a população, o resultado. Eu acredito que chegaremos a um ponto, não sei como seria isso, que um dia a guarda vai ter que dizer para o denunciante, olha, ele está trabalhando dentro da lei, eu não posso multá-lo. Porque, é claro, até fazer a população entender que existem normas e leis e que existe um certo limite que o estabelecimento pode atender, é algo meio subjetivo, meio crítico. Por isso que eu disse que eu não queria estar na pele de vocês. O trabalho para convencer dois lados. Aqui o que a gente busca é a legalidade, como a senhora falou, e justiça para com os que trabalham e para com os que querem dormir. Eu também sou um morador, um munícipe, também quero dormir. Então, acho muito importante observar bem os resultados e apresentar os valores com transparência para a população. Vlad, sem dúvida, isso nós fazemos, né? Em especial quando nós temos, por exemplo, um questionamento via ouvidoria, às vezes Ministério Público, de informar, e aí isso vai para o denunciante, olha, nós estivemos lá, e não foi uma vez só, e o valor aferido foi tanto, de tal lugar, né? Então, esse lugar não configura como um transgressor da regra, tanto que não tem autuação, ou se em algum momento foi notificado, diz, olha, foi notificado em tal situação, a partir daí nós não tivemos mais problema. Então, nós fazemos isso, até mesmo pelo telefone 153, quando chegam muitas denúncias de um mesmo local numa noite. Olha, nós já estivemos lá, e não foi aferido um valor passível de multa. De qualquer forma, a gente sempre adota o procedimento de orientar o proprietário. Olha, nós fizemos a aferição, não é passível de multa, mas está num valor X, ou está muito próximo de um valor a ser autuado. Então, segura aí, diminui um pouquinho para que a gente não tenha problema. Esses procedimentos são adotados, senhores e senhoras, não há dúvida disso, que eles são adotados, né? Então, a gente tem essa cautela. Aí, imagina, numa rua, né, de extremo movimento, cheio de jovens, carros, gente passando para lá e para cá, os bares daquele local, daquela rua, cheios, uma noite de bastante calor, todo mundo lá. O guarda chega, ele tem dúvida, porque tem vários locais abertos, porta aberta, janela aberta, som ao vivo, aquela coisa toda. O lugar cheio, todo mundo feliz, contente, se divertindo. Aí entra o guarda, lá, com a arma dele, naquele bar lotado. Preciso falar com o proprietário, porque tem que abaixar o som, desligar, para eu fazer... Vocês conseguem visualizar essa cena? Pois é, não é fácil. Né? Aí o vereador vai encaminhar uma denúncia para mim de abordagem truculenta. Que aí o guarda entrou com arma em mais de um, porque o bar está lotado, e aí pedir para abaixar o som, porque tem que fazer uma outra ferição. Acho que vocês conseguem ter ideia disso.
do quão difícil é isso. Aí eu retomo, vereador, o relato que eu vejo de alguns atendimentos, que o guarda fala, olha, eu não tenho certeza, porque tem outros bares, tem a rua movimentada, tem não sei o quê, aferi X, mas eu não posso dizer que é desse local por conta disso. E aí ele se resguarda e fala, pô, eu não vou entrar lá. O bar cheio, transbordando de gente, gente na rua. Aí eu tenho que deixar também uma equipe na minha retaguarda para cuidar da viatura, para que também quem estiver na rua não se revolte, fala, pô, lá, vai fechar o bar, vai não sei o quê, e danifica a viatura, prende o guarda lá dentro do bar, não consegue sair, e aí? Tudo isso pode acontecer. Tudo isso. Numa noite quente, de calor, que as pessoas estão lá se divertindo, fala, pô, a guarda veio aqui acabar com a minha diversão. Não é fácil. Do som tem essa questão mesmo. Eu sempre cito um exemplo, eu morei na Vila Industrial, e já tem bastante tempo, não tinha nem sido canalizado ali o pissarrão, e tinha uma parte de terra do outro lado, eu enxergava da janela do meu apartamento, eu morava no 6º andar. E lá tinha umas casas, e uma delas, rotineiramente, fazia um som no final de semana altíssimo. Eu fiz amizade com algumas pessoas lá do condomínio, entre elas um casal que morava no térreo. Então, o prédio ficava num plano que tinha uma garagem, uma parte da garagem no fundo, que era para quem morava no térreo, tinha o muro, os carros. Algumas noites, vereador, eu tinha que fechar a janela do meu quarto, a porta do quarto, e fechar a cozinha, a porta da cozinha, eu punho o colchão na cozinha, porque eu não conseguia dormir. Tamanho o som que aquelas festas faziam. Aí, encontrando esse casal de amigos que morava no terra, eu falava, poxa, não dormi. E eles, invariavelmente, diziam, não escutei nada. Deixa, dormi a noite inteira. Eu até brincava, falava, a próxima vez eu vou descer e dormir na sua casa, porque lá eu não consigo dormir. Então, em relação a essa questão do fundo. E a gente faz isso, muitas vezes. Agora, são procedimentos esses de, por exemplo, ir lá, nesse caso, o guarda falou, olha, já tinha encerrado o som, mas está lá no fundo, então pode ser que seja esse ruído que esteja causando incomodidade às pessoas que residem nos prédios. Devido à demanda, em algum momento, pode ser que ele não vá lá do outro lado, mas também não faz autuação. Diz, olha, não verifiquei para que isso seja autuado. Então, quero fazer esse reforço, nós atuamos dentro do que está previsto, nossos equipamentos estão regulamentados, então, tudo que está dentro desse aspecto legal, a gente obedece. Se em algum momento tiver dúvida, traga pontualmente para que a gente possa verificar este caso pontual e, se é necessário, a partir daí, fazer algum outro tipo de procedimento ou não. Fora isso, esse procedimento dessas ruas, e acho que vocês ficarem no visual disso, de ruas que vocês conhecem em Campinas, que tem muitos bares e que está sempre lotado, e do problemão que a gente tem em algum momento, ou pode vir a ter, e essa cautela, inclusive, os nossos guardas precisam ter. Muito obrigado, comandante. Eu vou abrir a perguntas. Por favor, aqui na frente, Portugal tem uma pergunta. Não sei se eu consigo falar com o microfone, mas vamos tentar, Está cantando? Virou cantor agora também? Cumprimentar o Otto, em nome do Otto, toda a mesa aí. Cumprimentar aqui meu amigo Dino, que tem feito um trabalho também exemplar aí na nossa Abrazel, em nome do qual cumprimento a todos os presentes, todos os amigos aqui, o Vlad, que eu estou vendo ali, já falou. Pessoal, o que eu vejo, acho que eu talvez seja um dos mais antigos aqui, donos de bares. Tem muitos aí, mas eu tenho bar há muito tempo. Eu já fui em quase todos. Viu? Eu acho que sim, Otto? O que eu vejo é que a gente discute, mas na prática a gente acaba não conseguindo mudar a legislação. E o problema todo está na legislação. Eu vejo o pessoal da guarda aí
muitas vezes que foram em vários dos meus bares, eles têm uma boa vontade enorme, aliás, tem que elogiar o trabalho deles. Muitos deles chegam lá e falam, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque isso aqui não deveria ser a responsabilidade do guarda, vim aqui fiscalizar. E realmente não deveria ser a responsabilidade do guarda fiscalizar. O guarda tem que nos proteger e não nos fiscalizar. Fiscalização é órgão público, é prefeitura. Então, a gente deveria ter uma condição de ter mais fiscais dentro da prefeitura para que o fiscal pudesse fazer a fiscalização sem a arma, sem entrar dentro do bar armado, que isso prejudica enormemente os clientes. Parece que não, mas eles se sentem muito intimidados quando um guarda entra com uma arma, ou quando uma viatura para na porta de um bar. E eu já vivi isso 500 vezes em várias gestões que nós estamos aqui, e sempre é a mesma conversa. Um outro exemplo é a gente falar que é razoável dizer que tem 50 decibéis e por isso eu posso te multar. É inadmissível um negócio desse numa metrópole que nem essa, de 1,5 milhão quase de habitantes já. Como que a gente pode dizer que 50 decibéis é o que nós estamos falando aqui, ó? Isso aqui dá mais do que 50 decibéis. Se você pegar o decibelímetro agora e medir, vai dar mais do que isso. Então, como é que a gente pode chegar num bar e falar assim, olha, você tem que ter 50 decibéis, senão eu vou fechar a tua porta, senão eu vou te multar? É inconcebível. O bar sem música, só com o cliente falando, já dá mais do que isso. Então, o Vlad foi muito assertivo também, e a gente discutiu isso por anos, né, Vlad? Anos e anos e anos. O problema não é os 50 decibéis. Nós temos que entender o problema da rua. Eu filmei um dos meus bares há alguns meses atrás, quando a gente teve problema lá. O ônibus que passa na rua do meu bar faz mais barulho do que o bar lá dentro. Então, como eu posso dizer que meu bar está fazendo barulho se o ônibus que passa, ele faz mais barulho do que isso? Então, o ônibus também tem que parar? O ônibus também tem que ser multado? Então, está errado a forma como a gente faz. O jeito de fazer que está errado, e isso continua persistindo por anos e anos e anos e anos. Eu já vivi o Fecha Bar lá em 2007, 2008, e vários anos, e várias conversas, e várias discussões sobre isso. Não adianta, gente, a gente tem que entender que isso aqui é uma metrópole. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo do Rio de Janeiro, tem prédio em cima e bar embaixo. Como é que faz lá? Como é que é o sistema do Rio de Janeiro? Os vizinhos têm que se adequar, as construtoras, quando vão construir um prédio, ela tem que colocar janela anti-ruído, deveria ser o básico. O morador não pode ser prejudicado, todo mundo quer dormir, mas também nós temos uma cidade que tem 1.200.000 habitantes, miseravelmente 10% disso vai sair para algum lugar, em shopping, em bar, em cinema, em qualquer outra coisa. A gente tem que entender que não tem como a gente chegar num bar e falar assim, olha, você tem 50 decibéis aqui, você tem que fazer os 50 decibéis. Isso nunca vai acontecer. Então, como é que o guarda pode cumprir a lei falando assim, olha, você tem que ficar em 50 decibéis? Se o guarda que está falando comigo já gera mais barulho do que isso. Não tem como. A gente precisa mudar isso. O grande problema está nisso. Eu entendo a situação dos guardas, já vivi muito como dono de bar, entendo a situação do morador, mas, de fato, se a gente não conseguir entender que em nenhum momento vai ser possível, hoje em dia, nos dias atuais, porque essa lei é muito antiga, de 50 decibéis, a gente entender que não é possível manter 50 decibéis para fazer uma aferição em uma rua movimentada, que só a rua por si só já faz 80, e quantas vezes, né, Vlad, a gente mediu, e mede em ponto, mede no outro ponto, mede no outro ponto. Não tem como, mesmo que você meça na primeira casa do vizinho, qualquer barulho na rua faz 80 decibéis hoje. Como é que a gente mede 50? Totalmente errado, né? Impossível fazer isso. Então, gente, Otto, você que está à frente aí, como sempre, e nos defendendo também, é preciso haver um esforço para que a gente mude a legislação e não um esforço para que a gente convença os guardas a irem lá nos orientar, ou irem lá falar que é para baixar o som, ou nada disso.
De fato, nada disso adianta se a gente não entender que a gente não vai conseguir fazer 50 decibéis num bar. É impossível. Então, como você quer ter uma lei que é impossível de se cumprir? Não tem como. Certo, Gino? Concordo plenamente, Portugal. Mas Campinas optou, né? Acho que o Cleverson pode falar sobre a NBR, né? Boa tarde a todos, bom dia, né? Acho que não almoçamos ainda, né? Quero cumprimentar o vereador Otto, a doutora Samira, comandante Lourdes, subcomandante, doutor Gustavo da Brasel, todos os presentes. Nós da CEMURB, nós, no meu departamento, é o que faz a fiscalização de uso, e não só de bares, todas as fiscalizações de uso por causa do alvará. E especificamente, essa questão dos decibéis, infelizmente, isso não é uma legislação municipal. O município não pode alterar uma legislação onde a norma exigida para se cumprir é a BNT. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é que tem esse planilhamento e essas condições para cada área. Estou certo, doutor, ou não? Aí ele pode nos auxiliar ali. Então, é norma. Isso, e é única para o país como um todo. Então, assim, o município hoje se vê travado em função dessa norma. Eu não posso fazer alteração de uma legislação municipal e eu não atender. Me parece que o doutor Gustavo estava até comentando que parece que entraram com um pedido para que fosse aumentado esses decibéis em determinado momento e foi negado pelo Ministério Público, porque eles não vão alterar. Inclusive, Cleves, foi uma indicação do nosso mandato, né, através da Frente Parlamentar, que causou uma polêmica gigantesca. Tivemos que ir lá conversar. A Brasel foi junto com a gente conversar com a promotora também, e automaticamente teve que cair por terra, porque a gente estava infringindo e não indo de acordo com a lei federal. É isso aí. Então, é mais esse quesito. Aí é uma questão assim, para que vocês entendam que a regra que é aplicada hoje nas nossas... a gente tenta da melhor forma, como CEMURB, e para a condição de fornecer o alvará, ser o mais flexível possível. Isso é porque a gente está aqui hoje fazendo essas reuniões, isso que é salutar, e colocando dentro do que foram solicitados, a gente fazendo algumas adequações nos decretos, mas, infelizmente, a ABNT a gente não tem como fugir fora dessa tabela da ABNT. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Lá atrás, por favor. Bom dia. Primeiramente, aí agradecer a presença de todos os bares e restaurantes que vêm combatendo aí essa briga eterna. Agradecer o Otto, todos aí presentes, a Brasel, a Guarda. Admiro muito o trabalho de vocês, tá? Mas a questão é, se todos os guardas portam encervamento de porte grande, porque, de fato, se todos portar dentro da viatura, ou se não, pedir a quem não porta esse armamento grande, fazer abordagem, o que porta o armamento grande, fazer um procedimento que fique lá na viatura, né? Ou se todos portam esse armamento grande, pedir que vá pelo menos até a porta do estabelecimento e chame o responsável para a gente fazer, né, o que tem que ser feito, porque, de fato, todos ali fica uma situação chata, tanto para o dono, tanto para o cliente, quanto para a guarda também. Eu acredito que, se de fato eles têm esse procedimento, eles vão executar de forma correta, sabe? Então, se tem como mudar, né, esse procedimento. Essa é a minha pergunta, porque, de fato, afeta muito a gente. De fato, não são em todas as viaturas que a gente tem, uma imensa maioria, né? É difícil, e aí o Sub me ajuda, que eu possa destinar para atender ocorrência desse tipo só as viaturas ou só guardas que tenham, não estejam portando um armamento longo, a maior parte porta.
Então, isso é difícil da gente fazer num final de semana, por exemplo, em que são muitas as ocorrências. Acho que você não entendeu. Vamos supor, se tiver 3 guardas dentro da viatura, os 3 portam armamento grande? Não são os 3. Então, pelo menos um não. Então, faça com que esse entre até o estabelecimento e converse com o responsável. Ou, se não, se todos portam armamento grande, vá pelo menos até a porta e solicite o responsável do estabelecimento para conversar na porta, e não entrar os 3 dentro, ou se tiver 3, 2 entram, um fica na viatura, 2 entram com armamento grande, e isso assusta todos os clientes, entende? Então, o pedido é que muda esse procedimento. A gente pode verificar, não sei se... porque tem uma dinâmica ali de trabalho que nem em todo momento isso vai ser possível, né? Nós temos um encarregado na viatura, que é esse personagem, o encarregado, que é o responsável por fazer esses procedimentos. E é o encarregado que porta esse armamento longo, se for o caso, né? E aí também eu preciso ressaltar, de qualquer forma, que nem todo mundo é colaborador com a gente, a hora que chega no estabelecimento. De você pedir, né, se for o caso, chegar lá e falar, pede, por favor, para o responsável vir aqui para a gente poder conversar. Nem todo mundo colabora nesse sentido, de vir dentro de um tempo razoável, que a gente não fique lá na rua esperando, que não queira mudar um procedimento lá dentro, né? Então, a gente tem essa questão também. E lamento, né, que aí as pessoas que estão no bar possam também se sentir, de alguma forma, aí, acuadas, porque essa não é a intenção de um polícia quando entra no estabelecimento, de forma alguma. A arma está sob posse dele, é um profissional responsável que está portando um armamento por ter capacidade para isso. Mas, por favor, o senhor que acompanha também. Bom, como eu disse na primeira ocasião, nós estamos lidando com a legislação 14.011 há muito tempo, bem como a NBR 10.151. E ao longo desses 3 anos, 4 anos, a gente está sempre se adaptando à legislação e à norma. Eu percebi aqui que, aparentemente, há uma preocupação, há uma reclamação um pouco mais incisiva com relação a esse adentramento do guarda municipal portando uma arma longa dentro do estabelecimento. A gente não se furta a se adaptar às ações, a gente jamais fará isso. A 14.011 está aí, a 10.151 está aí, a gente está se adaptando e vamos continuar fazendo isso quantas vezes forem necessárias. Então, acredito eu que a gente possa não tirar isso em definitivo com relação a não fazer, mas procurar melhorar esse quesito da abordagem aos estabelecimentos e orientar os nossos guardas para que, dentro do possível, nem sempre vai ser possível, mas dentro das possibilidades, fazer com que essa abordagem com arma longa seja mais branda possível. Há uma dificuldade, claro, nem todo guarda municipal pode portar arma longa, nem todos são capacitados para isso. Nós temos encarregados e motoristas nas viaturas, quem toma as decisões é o encarregado e é o guarda municipal mais antigo e mais qualificado. Então, esse guarda mais antigo, mais qualificado, que tem uma grande quantidade de cursos e adaptações, é a pessoa encarregada por verbalizar no local da abordagem. Mas, sendo possível, né, havendo uma possibilidade de que o outro guarda, o motorista, digamos assim, faça essa abordagem, a gente vai procurar se adaptar. Então, fica aqui o meu compromisso de conversar com a corporação e tentar melhorar esse procedimento, porque eu estou vendo que, aparentemente, todos têm um pensamento na mesma linha. Tá bom? É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Eu também deixo aqui como sugestão, dessa forma, né, igual o subcomandante falou, o motorista entrar, fazer a primeira abordagem assim que eu falo, com o proprietário. Olha só, você vai receber uma fiscalização sonora agora, você poderia nos acompanhar até o lado de fora, ok. E os outros esperar do lado de fora. Na segunda, chamou, ele não veio, aí sim os outros entram para poder
fazer da forma correta e conduzi-lo até do lado de fora. Porque seria mais sensato também, por parte da Guarda, mas eu entendo também a Guarda Municipal quando a comandante disse que eles não sabem quem está lá dentro. Hoje aqui eu conheço o comércio de cada um de vocês, eu sei que 99,9% são familiares, são pessoas de bens que vão no comércio de vocês, mas nós sabemos também que eles enfrentam em outras regiões da cidade locais que são dinamite pura, né? Então, o próprio, como o subcomandante disse, que o guarda mais velho da equipe, que ele vai ter o discernimento para saber, opa, ali dá para entrar só com o motorista, opa, ali já entra com todo mundo. Então, eu agradeço aí o atendimento dessa sugestão feita aí pelos comerciantes. Mais alguma pergunta? Túlio? Bom dia a todos. Agradecer imensamente essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né? Acho que todos que estão aqui presentes realmente estão interessados em solucionar os problemas, né? Colaborar com o poder público, colaborar com os empresários de Campinas que não se fazem presente aqui, como já disse o Otton, né? Na verdade, o que eu estou sentindo aqui nessa nossa reunião é que na verdade, eu queria um pouco mais de esclarecimento do funcionamento de tudo isso com relação ao setor público com o nosso privado aqui. Mas nós estamos fazendo colocações, proposições, e eu acho que é tudo muito válido, mas seria uma outra situação, numa outra reunião, de a gente realmente levantar todas as nossas necessidades. Também estou há mais de 25 anos na Labuta, né, com um único estabelecimento, né? Já me adequei a um monte de situações, já passei por situações de todas as espécies possíveis e imagináveis, mas sempre estamos procurando nos adaptar. Mas é muito difícil adaptar qualquer legislação no Brasil, gente. Muda todo dia, toda hora. Vocês que têm que manter a ordem na cidade devem sentir isso todo dia. Entra uma legislação nova, um procedimento novo, um atentado novo. Agora, se imagina nós do lado nosso. Nós temos que cuidar de um monte de situação para você manter uma portinha aberta. Imagina um empresário que tem 3, 4 bares. É funcionário, é legislação disso, é vigilância sanitária, é bombeiro, é não sei o quê. Você faz tudo, quando está pronto, mudou a legislação, mudou uma vírgula lá, tem que começar tudo de novo. E todo dia está mudando. O decreto muda, mudou de novo. O alvará agora não sei mais o quê, agora não sei mais o quê. Gente, nós precisamos chegar num consenso. Todo mundo tem que trabalhar. Aqui, nós, empresários que estamos aqui, nós não estamos ganhando, nós estamos aqui. Os outros aqui, todo mês vai cair a continha lá de vocês, nós estamos parados aqui, nossas horas de trabalho, dedicando para ver se a gente consegue melhorar uma situação. Com relação à atuação da Guarda Municipal, eu sou testemunha que ela já melhorou muito do que aconteceu no passado para os dias atuais. Nós, da Barão de Itapura, sofremos um arrastão da Guarda Municipal e do urbanismo lá, que começaram do primeiro bairro da Lagoa para cima e vieram lá embaixo. Tinha 15 viaturas da Guarda Municipal. Não sei quantos mais do urbanismo. Mas a abordagem foi mais suave, mais tênue, né? Eu posso falar por mim, que eu atendi os guardas lá, acho que todos que estão aqui, foi mais tênue. Realmente foi 2 policiais, um armado de arma longa ficou fazendo a segurança da viatura, como eu acho que deve ser, do meu ponto de vista, né? E 2 policiais realmente portando a pistola, uma prancheta para fazer a anotação. Como é que o cara vai segurar uma arma, uma prancheta, um medidor, não sei o quê, com uma arma longa? Não compete, né? E a arma longa é reserva, sempre reserva, né? E o que bem para ser preservado naquele momento é a viatura e as pessoas em volta, né? Vamos dizer que a nossa guarda está extremamente bem preparada, que a gente sabe disso, não vamos ter um disparo acidental, não vamos ter uma série de situações, mas tudo pode acontecer. E a arma no coldre, ela é mais segura do que portada em mão, independente se esteja travada ou não. A gente sabe disso. Então, essa parte evoluiu muito. Mas meus questionamentos, que eu já falei no urbanismo, que também é o caso, quem julga nossos recursos? Quem nos representa no julgamento desses recursos? Quem avalia nossas colocações? Depois, quando o recurso é negado, é publicado no Diário Oficial, você nem toma conhecimento, você não recebe uma notificação pelo Zap ou qualquer outro veio de comunicação. Você não, aí venceu o prazo do seu recurso, você não tem como.
Você não tem uma abordagem de realmente comprovar o que foi dito pela autoridade do que pelo dito pelo cidadão. A autoridade tem o poder da verdade pela lei, pelo menos no passado era assim, né? Não sei. Né? Então, a gente contestar o que disse a autoridade é muito complexo. Então, a gente tem que ver esse lado também de quem faz a análise dos nossos recursos, seja no urbanismo, seja na Guarda Municipal, e seja onde for. E outra coisa também, eu acho que todos esses órgãos têm o seu, vamos dizer, a sua polícia interna, a corregedoria. A corregedoria também pode chamar o cidadão, né, a quem está sendo aplicado, e saber, escuta, nesse dia, como que aconteceu essa multa, que você pode nos explicar? Porque vamos e convenhamos, essa abrangência que foi dada à Guarda Municipal, como disse o português, eu acho que não é que o problema de ruído não seja sério, não estou desmerecendo, não é nada disso. Gente, Macana, desviar a atenção da nossa Guarda Municipal, botar mais um fardo no ombro de vocês, que só gera polêmica, desgaste, e um possível facilitador de outras coisas mais, gente, é um fardo muito pesado que vocês estão carregando, que o poder público tirou de uma secretaria e encaminhou para vocês. E nós ficamos aqui. 3, atender o urbanismo, atender a Guarda Municipal, atender os nossos vizinhos e reclamantes, sem falar nas denúncias anônimas. Meu Deus do céu! Eu lembro, quando eu era pequeno, que o pessoal ligava no 90 do orelhão passando trote na polícia. Hoje eu vejo a denúncia anônima dessa forma. Muito complicada essa tal de denúncia anônima. O cara sai insatisfeito do bar, sai bêbado do bar, brigou, ele pega o telefone e faz uma denúncia. E esse cara nunca mais, ninguém sabe quem que é, e nos prejudicou geral. E nós não temos defesa contra a denúncia anônima. Eu tenho gente que vai no meu bar, entope o vaso sanitário. Você não acredita, a maldade vai lá e entope o vaso sanitário de sacanagem. Você já deve ter enfrentado isso. E a gente começa a ver, está vendo? Aquela pessoa hoje está aqui, vamos ver se o vaso vai entupar. Entope, você não tem como falar nada. Agora, tem os mediantes, né, que encostam na porta do nosso bar, curtição, e ele leva a bebida dele, né, aquela vodka que ele comprou lá não sei na onde, aquele energético que ele comprou não sei na onde. Aí, se na hora que ele for hospitalizado, ele vai falar, eu estava lá no bar do Túlio tomando isso aqui. Não comprou no meu bar, não consumiu no meu bar. Eu tenho fotografia disso, agora estou fotografando os caras que fazem isso. É. E aí nós temos moradores de rua que encharcam por aí e dormem no nosso estabelecimento comercial. Amanhã vai morrer lá. Sabe o que vai acontecer? Morreu no bar do Túlio. Bebeu lá, tomou todas, morreu lá no bar do Túlio. É fácil. Veja quantas coisas que nós enfrentamos. Sabe que você chegar na frente do seu estabelecimento comercial para você abrir, desculpe o termo, ele está inteiramente cagado e mijado? Já passaram por isso? O morador de rua. A nossa rua, no mínimo, de segunda a sábado, nós temos mais de 20 carros arrombados. Tem mais de anos que isso acontece. Nós não temos mais onde reclamar. Nós já pagamos gente para fazer campanhas, já fazemos isso. Se for agora lá, hoje, agora de manhã, que nós não limpamos a rua ainda, tem no menos 3 vidros de carro quebrado de ontem para hoje. E nós não temos segurança. E nós não temos. Desculpe eu alongar, mas, gente, a gente anda cansado, a gente está exausto. Nós somos sempre os mesmos que estamos vindo aqui. E sabe por quê? Aqui é Barão de Itapura que está aqui. Como já foi no Cambuí, parece que só existe nós. Uma coisa que eu até pensei em ver se é possível solicitar, onde está sendo uma atuação tanto do urbanismo como da Guarda Municipal no resto da cidade de Campinas? Tem um mapa, nós tivemos aqui, nós ficamos nessa região, nós fizemos nessa região, nós fizemos nessa região. A impressão que dá, um efetivo, vamos dizer, 400 homens que a Guarda Municipal tem, seria ótimo se fosse isso, ou mais, ou 1000, quanto mais, melhor, né? A gente vai sentir mais segurança. Quantas pessoas tem no urbanismo da cidade para fiscalizar a cidade como um todo? Então, qual é o plano de atuação, de fiscalização? Como que está sendo essa atuação? Ou seja, nós precisamos ver essa história toda como um contexto um pouco maior. Nossos direitos, nossas defesas, a forma como somos abordados. Foi feita uma sugestão, não sei se chegou até a comandante da Guarda, ou as outras autoridades possíveis, que ter realmente, separar
um efetivo da Guarda Municipal, né? Criar um novo setor, assim como vocês têm o Canil, assim como vocês têm uma tropa especial, criar um grupamento devidamente treinado, aparelhado, para atuar somente aqueles policiais, aqueles guardas, junto à fiscalização de bares, restaurantes e similares. Porque seriam realmente preparados, qualificados e já saberiam em cada região a quem agir e como agir. Com relação à atuação com a força, é terrível quando eu vejo o pessoal de todos os segmentos com exceção, com excesso da força na atuação. Isso é desnecessário, né? A gente sabe disso, tem regiões perigosas, que são as situações, mas cá venhamos, no centro de Campinas, acho que os caras que frequentam o bar não estão em esse nível de periculosidade. Conclua, obrigado, por favor. E eu espero que a gente possa juntar as sugestões, todas nossas, onde está doendo o nosso calo, e encaminhar novamente para a Samira, para o nosso vereador, para que a gente possa debater e não ficar fazendo sugestões aqui. Tá certo. Obrigado. Túlio, obrigado pela participação. Por isso, o intuito da Frente Parlamentar. Tá? Nós estamos sempre trazendo o pessoal do urbanismo, da Secretaria de Segurança, para a gente ver a viabilidade de fazer um novo decreto, correto? Sempre beneficiando vocês aí com essas suas indicações e demandas. Próxima pergunta ali para a gente finalizar, porque o tempo já está se esgotando, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Vou tentar ser um pouco mais breve. Concordo muito das palavras que o Túlio usou aqui. O descontentamento dos clientes quando a guarda aborda ali, não só dos clientes também, como nós, os proprietários dos bares, que eu percebo que os nossos clientes falam assim, eu escuto, né? Por que só aqui? Por que a fiscalização só ocorre aqui? Por que não vai lá? Por que não vai ali, não vai aqui? Por que só está vir aqui? Parece que, não estou falando que não é para ir lá, é para ir lá no nosso estabelecimento, sim, mas parece que a frequência é toda semana, ou quase que se não for todo dia, sendo que tem outros bares para ser fiscalizados e outros setores também. Por que eu falo isso? Porque a gente é amigo, conhecido de outros proprietários de bares, e esses amigos falam assim, não, aqui não veio, aqui tem anos que a guarda não vem, e tem muito tempo. Então, e a gente vê o que os clientes comentam isso. Por que tem que entrar o uso da força? Porque eu falo porque a gente viu isso, viveu isso, né? Da arma longa, como o meu irmão questionou aqui, será que todos os guardas portam arma longa? Há necessidade de entrar? E também uma outra questão que o Permiro Monteiro, o vereador, teve aqui, e teve na última reunião que a gente teve, ele questionou assim também sobre a aferição do barulho, do som, né? Que eu acho que é o assunto que a gente está discutindo aqui. Ele até colocou, ele deu um exemplo da Praça Arautos da Paz, que teve um evento no final de semana passado, retrasado, né? Inclusive de um artista internacional, que ele começou, o show era após as 22 horas, eu acho que ele tocou ali por umas quase 2 horas, num som extremamente alto, e qual que foi assim que o Permino Monteiro colocou, né, que a gente também quer saber, por que parece que, na visão nossa, também dos nossos clientes, fala por que lá está tranquilo e nós bares, que 90% aqui é da Barão de Itapura, está tipo, apanhando bastante, né? E alguns eventos, como Arautos da Paz e outros aí que acontecem, parece que o som alto pode acontecer. Também, outro questionamento a gente parece que percebe a desinformação dos guardas na abordagem, o uso excessivo da força, porque quando ele aquele negócio, expectativa e realidade. O que a gente conversa aqui é uma coisa, de repente, amanhã eles chegam lá, eu não fui informado, não estou sabendo, você que procura os seus direitos, eu vou fazer o que tem que ser feito, bem como colocou, a gente recebeu uma autuação, né? E sem música. Se você quiser, no final eu te mostro essa autuação. E quando eu fui falar com o guarda, mas por quê? Não, o guarda falou assim, a denúncia é para você, e eu vim fiscalizar você, e está aqui e ver o que você, resumindo, ver o que você pode fazer. E como colocou, eu não estou ali sozinho na rua. Tem mais uns 6, 7 bares ali na rua, na minha quadra, né? E o guarda, tipo, com perdão na palavra, você que se, né? Falei, tudo bem, a gente não consegue debater, porque de repente ele está, parece que forçando a gente
tem um desacato à autoridade ali, então a gente acaba ficando, né? Enfim. E os nossos clientes também percebem, pô, mas precisava disso? Eu falei, não sei, fazer o quê? É assim que funciona, né, parece. E a aferição sobre o equipamento, lá, o decibelímetro, né? Se é possível, na hora que for fazer, chamar o responsável ou o proprietário do bar para acompanhar a aferição, e se esse equipamento ele emite como se fosse, eu acho que é o bafômetro, né? Ele não emite um papelzinho que lá sai a aferição, porque fica, eu acho que um negócio dito, né? Não sei se você está me entendendo. Porque a hora que você afere e imprime um papelzinho, acho que é tipo de um comprovante para quem está sendo fiscalizado. E, claro, essa fiscalização, às vezes, parte, como disse, na rua tem vários bares, então não pode falar que é eu, que é o vizinho, que é o fulano, que é o ciclano, porque não sabe. A gente recebeu um guarda lá, quem que denunciou? Como é que o guarda chegou lá apontando e falando, é você que eu vou fiscalizar, porque a denúncia é para você? Sabe, eu achei, sim, enfim. E a nossa rua, principalmente ali, a Barão de Itapura, onde a gente está, é rota de ônibus da rodoviária. Ali passa o ônibus da Cometa, do Alira, você pode ficar lá, cada 15, 10 minutos, está passando um ônibus. Então, ou seja, isso só da rodoviária e fora os ônibus circulares dentro de Campinas. Então, é difícil falar que o barulho é só nosso, né? Então, esse é o meu descontentamento dos nossos clientes que acabam sendo coagidos pelo uso excessivo da força ou a desinformação dos guardas que vão fazer a fiscalização, que eu acho que não deveria ser o papel da guarda, e sim, como disse o nosso amigo, da prefeitura. Tá ok, muito obrigado. A comandante vai falar sobre a sua pergunta, sobre por que você vai só lá, né? Eu vou falar como aqui presidente da Frente Parlamentar, eu acompanho não só os bares da área central, mas de toda a cidade de Campinas. E eu posso falar com propriedade que a fiscalização é feita assim em todas as cidades, nos 4 pontos da cidade. Não vai somente na Itapura, nem somente no Cambuí, mas vai lá no Distrito Ouro Verde, Campo Grande, Barão Geraldo, eles vão sim. E a comandante vai falar também que a denúncia, eles não vão por livre e espontânea vontade. Eu estou passando aqui, eu quero parar aqui. Não. Eles vão quando tem qualquer tipo de denúncia. Agora, quando tiver alguma situação pontual, a Guarda Municipal, como já foi falado aqui, tem a corregedoria, correto? Se foi lá, teve qualquer tipo de abuso, que você achou que não está certo e não foi sensado a abordagem do Guarda Municipal naquele momento, você tem sim que fazer a denúncia. E pode contar aqui com o nosso mandato, pode contar também com a comandante, com o subcomandante, que eu tenho certeza também que, como eles já disseram aqui, não vão prevaricar. Eles vão encaminhar, sim, para a corregedoria para ser feito toda e qualquer investigação, né, comandante? Sim, vereador, isso é um compromisso que a Guarda Municipal tem com a cidade de Campinas, né? E vou reforçar por conta de nós sermos servidores públicos, temos um efetivo amplo, então é necessário que esse tipo de situação chegue até o comando da Guarda ou a corregedoria, independente do tipo de entrada. Se for para a Superintendência Geral, comando, subcomando, nós vamos encaminhar para apurar essa conduta, porque nós não queremos guarda profissional que sai da curva, que faz um atendimento, que presta um serviço que não é o serviço preconizado pela corporação. E a gente sabe, em todas as profissões tem aquele, infelizmente, que comete lá alguma ação que não é a ação que é a diretriz da sua profissão, do seu local, e a gente prima muito por isso. Só que é necessário que chegue até a gente. E a gente não precisa estar numa reunião ampla para tomar conhecimento. É só ir até a corregedoria ou fazer um encaminhamento formal, via documento, não tem problema. Nós vamos fazer a apuração. E, se for o caso de fazer uma orientação mais ampla em relação a um tema, a gente também faz. Isso sem nenhum problema. É interesse nosso que o atendimento lá na ponta da linha, além de eficaz, que ele seja de excelência, independente se é o denunciante, se é aquele que é denunciado. Então, é para atender todo mundo com urbanidade, com o respeito que as pessoas precisam ter. Então, nesse seu caso específico, a gente tem essa situação que você poderia ter encaminhado. O guarda ele tem uma identificação na gandola ou no colete, tem um número da viatura ali para poder identificar, ou tem o local e o horário do atendimento.
Então, tudo isso é passível de que a gente apure o que foi que aconteceu. Não só no seu caso, mas em qualquer outro. O Túlio, que falou bastante disso também. Então, e pode chamar, Túlio, para outras coisas. A gente não precisa ir lá porque alguém falou para a gente ir lá te fiscalizar, mas, nesse caso da segurança propriamente dita, encaminha para a gente essa situação dos vidros que são quebrados nos veículos. E a gente fala muito disso com a população também, inclusive do cuidado, porque precisa ter. A gente não consegue ter uma polícia em todas as ruas, né? Do cuidado, que a gente também conversa sempre com a população, de não deixar pertence dentro do carro, que é um chamariz. Isso aconteceu com a minha sobrinha, né, em outra cidade, mas... então, pode acionar a gente para isso também, Túlio. Informar que está acontecendo essa situação, para que a gente direcione aí um patrulhamento relacionado à segurança da via pública, a segurança dos seus clientes, dos demais que frequentam ali a Barão de Itapura. Tá bom? E a gente não vai mesmo estar passando, eu vou parar aqui para fiscalizar. É sempre de ofício, porque tem uma denúncia. Houve 153, ou ouvidoria, ou MP, e por alguma situação isso chegou para a gente. Por que não chegou para outro bar? Mas, e como disse o vereador, que ele acompanha, esse atendimento é feito na cidade toda, indiscriminadamente. A gente, inclusive, tem outras áreas que não essas, que tem muito mais demanda para a gente, do que Cambuí, do que Barão de Itapura. Então, é uma situação que a gente não vai porque está passando, eu vou parar aqui e vou fiscalizar. Tá bom? Sub, por favor, vou pedir que o senhor complemente. Com relação à abordagem, como a gente já havia colocado, a gente vai procurar melhorar isso, né? Voltou ao tema, a gente vai procurar melhorar isso, não tenha dúvida. Com relação à concentração no mesmo local, como colocou o vereador, a Guarda Municipal ela só age se ela for provocada. Em nenhuma das situações que a gente possa discutir aqui, não houve uma denúncia, sempre houve. Nós estamos discutindo aqui somente bares, mas a Guarda Municipal recebe denúncia de igrejas, como já foi colocado, o vereador Permínio mencionou uma ação numa igreja que tivemos, num templo religioso. Esse templo religioso foi fiscalizado 11 vezes. Dessas 11 fiscalizações que nós fizemos lá, ele não foi autuado em nenhuma vez. Porém, havia uma população no entorno desse templo religioso que era insistente nas suas denúncias. Talvez seja isso que esteja acontecendo nesse caso mencionado aqui. Então, houve vizinhos que reclamaram e houve uma necessidade da Guarda Municipal ir lá, porque chegou também denúncias do Ministério Público. O que acontece muitas das vezes? As pessoas elas fazem as reclamações com persistência, 153, 156, liga na Polícia Militar, e a gente vai lá, faz essa questão da orientação, orienta 1, 2, 3, 4 vezes. E, dependendo da situação, não faz autuação. É muito comum isso. Mediante isso, esse reclamante, ele procura outros órgãos, como, por exemplo, ouvidoria e Ministério Público. E isso vem para a gente de forma muito rápida para fiscalizar e muito incisiva. Então, a fiscalização ela é feita de maneira, não com toda essa gana que aparentemente dá a entender aqui. Um exemplo é esse templo religioso que recebeu 11 visitas nossas e não teve nenhuma autuação. Então, há uma fiscalização sim, mas isso sempre por demanda. Se o guarda municipal passar em frente ao estabelecimento e o som estiver alto, ele não tem o condão, a autonomia de, por conta própria, solicitar um número de protocolo na central de comunicação e falar, olha, eu vou fiscalizar esse templo aqui. O guarda municipal não tem essa autorização. Todas as ocorrências que nós atendemos, é aberto o número de protocolo. Todas, indistintamente. Nenhuma das situações havidas aqui ocorreu sem o número de protocolo. Então, o guarda municipal ele não tem essa possibilidade de ele próprio, durante o patrulhamento, verificar uma situação de som elevado e ele solicitar o número de protocolo para que ele faça a fiscalização, porque ele assim quer. Isso não acontece. Tá bem?
Com relação às abordagens nossas, né, que foi retomada de novo, a gente vai procurar melhorar isso. Podem ter certeza que daqui para frente a gente vai tratar isso com mais cautela e eu tenho a convicção que daqui mais algum tempo isso vai estar de uma forma mais adequada, mais branda para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então a doutora vai responder uma pergunta que você fez sobre por que o evento público pode e o bar não pode. Por que o evento público pode mais alto e os bares não podem. Então ela vai responder, como nós aqui trabalhamos e respeitamos e somos obrigados a respeitar a NBR, a BNT, ela vai falar o trecho que consta isso daí, doutora, por favor. Então, Eduardo, essa questão também foi levantada na última reunião, né? Principalmente por causa dos eventos do Arauto da Paz, né? Porque que eles podem fazer show, também teve o pagode agora, sexta, sábado, domingo, e o bar tem que ficar ali nos 60 decibéis. No prefácio, né? E aí o Vlad me mandou aqui, e no prefácio eu vou ler exatamente como que está escrito. Emissões sonoras ao ar livre de interesse social, que geralmente é religioso, cultural ou esportivo. São eventos que previamente chegam, pede o alvará de evento, fala, vou fazer um evento de grande porte em local tal. Geralmente nesses eventos pontuais que a gente falou, né, o Carnaval, o Ano Novo, Natal, que temos mais eventos assim, na norma fala, podem não atender aos limites de níveis de pressão sonora recomendados nessa norma. Então, por isso que nesses eventos acaba o som que ultrapassando o que os bares, por exemplo, têm que respeitar. Só para concluir a minha fala, aqui eu vou direcionar para a Guarda Municipal, do mesmo jeito que... É a última, eu prometo. É a última, e eu vou deixar a última fala ao Emanuel, que também é do Departamento de Urbanismo, e a gente tem que encerrar, nós temos só apenas 10 minutos. Tá? Da mesma maneira que, da última reunião, nós concluímos com a abertura de um processo aqui para o urbanismo regulamentar o decreto, que estava com alguns pontos ruins, né, para a gente, eu falo sobre o Monitora Campinas, né, que quando algum proprietário, dono de um bar, né, no caso, vai pedir o waive, uma parte desse processo é pedir um relatório do Monitora Campinas para onde deve ser instalado as câmeras para integrar no sistema. E aí tem uma morosidade muito grande que está interferindo também no tempo de processo aqui no urbanismo. Então, eu vou fazer uma abertura de um SEI, sugerindo um mutirão. Na verdade, a gente vai pedir um levantamento de se realmente está sendo moroso, dos últimos prazos, ver quantos tem parado e sugerir um mutirão do mesmo jeito que a gente fez com os bares de Barão Geraldo, um mutirão para regulamentar quem está realmente esperando, quem está sendo prejudicado, porque em conversa com o pessoal do urbanismo, eles falaram assim, realmente este item às vezes demora mais de 50 dias para sair, e enquanto isso os bares estão sendo multados porque não tem waive, mas quer continuar com o entretenimento, né? E a gente fica assim, eu quero me regularizar, mas está difícil. Então eu vou solicitar esse levantamento para ver se realmente está sendo difícil, se está sendo moroso, qual a dificuldade. A gente entende que não temos o número de servidor público suficiente para todos os processos. A interligação do Monitora Campinas. Tá? E aí depois eu vou falar certinho com o Misael, com o pessoal, para falar com vocês esse processo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Emanuel, por favor, a última pergunta para a gente encerrar. Eu quero agradecer a presença também do André, do outro assessor, representando o gabinete do vereador Edson Ribeiro também. Bom dia. É só um complemento, não é pergunta, acho que é até mais tranquilo, em relação à revisão que a gente está fazendo da redação do decreto. A doutora Samira falou, e um desses termos aqui, inclusive, ele ainda está em minuta, porque a Carol está analisando, é o termo de quitação do termo de acordo de compromisso do TAC, decorrente do EIV, ou declaração de responsabilidade referente ao parecer de estudo de impacto do EIV. Só para ficar claro, isso aqui vai ser emitido pela comissão do EIV, tá? Não é uma declaração que eu preencho como proprietário e aí está valendo. É só para ficar claro isso daí. Nesse caso aqui, a gente acrescentou esse segundo documento, que é a declaração de responsabilidade. Em relação ao que o Portugal falou também, em relação ao acompanhamento da guarda, a gente tem visto no âmbito do município, no caso de vocês aqui, é bem tranquilo. Seria bom se todo mundo tivesse aqui.
tirando vocês, o problema está no restante do município. Então, quando ele falou da atribuição da guarda, o pessoal fala, por que o urbanismo não pode fazer isso? O urbanismo, via de regra, tirando a área de vocês, o restante do município, via de regra, precisa ser acompanhado pela guarda. Então, seria inócuo, vai o fiscal para fazer a fiscalização de som e teria que ir a guarda junto. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, estou falando para vocês de forma bem tranquila, o pessoal que tem contato conosco sabe disso, o de vocês é bem tranquilo em relação ao comportamento do pessoal. A periferia do município é crítica. Então, a gente, quando vai um fiscal nosso, geralmente a gente pede apoio da guarda porque há desacato, há algumas situações ruins. Então, por isso, talvez, que a guarda tenha feito esse papel, esteja fazendo esse papel, até por conta da representatividade da guarda, que seria mais tranquilo. Então, é isso. Também reforçando o que o Sub falou, a gente, depois da última reunião, a gente já marcou uma reunião interna. A gente também está revendo os procedimentos nossos da fiscalização de abordagem. A gente tem um bom contato com o pessoal da Brasel. O nosso coordenador estaria aqui hoje, ele não passou bem, o Carlos, acho que a maioria conhece. A gente tem conversado bastante com ele também para repensar a abordagem da fiscalização. Então, algumas coisas que foram levantadas, o Túlio falou também, a gente passou isso para ele. Da mesma forma que a guarda falou, o urbanismo também não tem problema em rever a postura e corrigir a postura. A gente sabe que nem todos os funcionários acabam fazendo o que é o correto. Então, a gente vai conversar com eles, já teve uma primeira reunião, a gente vai fazer um treinamento, talvez com o apoio da guarda, para a gente também intensificar isso, mas a gente já tem feito isso internamente lá. É isso, é mais um complemento. Muito obrigado, Emanuel. Vou passar para as considerações finais, comandante Lourdes. Vereador, quero novamente agradecer essa oportunidade, nós estarmos aqui, da Guarda Municipal, poder ouvir proprietários de bares, restaurantes similares, como nós já tivemos outras conversas anteriores, acho que essa também foi bastante produtiva, e eu gostaria de finalizar dizendo o compromisso nosso, sempre, não só com os senhores e senhoras, mas com a população de Campinas, com outras demandas que a gente tem, de alinhar o nosso trabalho para que ele seja um trabalho sempre de referência, de eficiência, que a gente ofereça para todos um trabalho que não gere tensão. E é com vocês, em especial, por conta dessa demanda de perturbação da tranquilidade, a gente adota sempre procedimentos possíveis na nossa rotina para tirar essa tensão. Nós não queremos trabalhar dessa maneira, nem na relação com vocês, nem com o munícipe. Nós também revisamos alguns procedimentos internos recentemente, o chefe de gabinete acompanhou, o próprio superintendente Abraão, subcomandante, de alguns ajustes internos que nós fizemos para o atendimento dessa demanda específica, por conta da seriedade da questão, por conta desses embates que a gente encontra de vez em quando, sempre nesse intuito de melhorar e que cada um de nós possa realizar o seu trabalho da maneira mais tranquila possível, vereador. Então, essas demandas que nós recebemos aqui, elas serão tratadas internamente e quero deixar essa ressalva ainda, casos pontuais, vamos tratar pontualmente sem nenhum problema. Tanto lá no nosso gabinete, que está à disposição para conversar, para ver qual é o encaminhamento possível, ou encaminhamento direto, se for o caso, vereador, sem nenhum problema também. Tá ok. Então, eu agradeço a presença de todos, agradecer mais uma vez a presença da comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes, Edilson, subcomandante da Guarda Municipal, Gustavo Magione, representando aqui o jurídico da Brasel. Quero agradecer o Candreva, presidente da Brasel, a todos os membros aqui, agradecer o Cleverson, representando a secretária de Urbanismo, Carolina Baracá, diretor do DECOM, muito obrigado. Eu declaro encerrada a segunda reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes. E só um comunicado muito importante, que a partir de hoje, já a meio-dia, vai começar uma operação nos bares e restaurantes, inclusive eu vou começar pessoalmente lá no Steakhouse, depois eu vou para o Lombrejo, depois eu vou passando aí para ver como que está. Deus abençoe a cada um de vocês e um ótimo final de semana e continue contando aqui com o mandato do vereador Otto Alejandro. Deus abençoe a todos vocês.
TV Câmara, Campinas.